Senhores alunos, mais uma vez, meu muito boa noite e vamos continuar as nossas dúvidas das aulas aqui do tempo de pandemia, já a parte 7. Continuando a responder as questões que vocês me enviaram, a primeira é uma dica, cunho mais pessoal. O acadêmico ou a acadêmica me pergunta o que eu faria de diferente se eu fosse o governante do Brasil. Bom, em primeiro lugar, creio que se eu fosse governante do Brasil, eu não teria um discurso tão contraditório em relação ao que governadores e prefeitos estabeleceram para a pandemia. Temos que entender que o Brasil tem as suas dimensões continentais enormes, e é evidente que ela atua em cada ponto de maneira diferente. Em alguns pontos, principalmente as cidades de grande entrada, como São Paulo e Rio de Janeiro, vão ter um índice maior porque são as portas de entrada e saída do país. E a pandemia ela tem a tendência de vir do litoral para o interior. Então, aonde tem a parte do Brasil que faz as fronteiras marítima ou terrestre, o perigo de contágio é mais alto e mais forte de primeiro momento. Tanto é verdade isso que as principais portas de entrada do país são as localidades onde nós temos mais infectados e, consequentemente, mais mortos. Mas o que não impede que o avanço da doença também chegue às cidades médias, às cidades pequenas, aos vilarejos, como percorremos agora. Evidentemente que podemos comparar o caso do Brasil também com outros casos que acontecem na América Latina, como, por exemplo, a Argentina, onde com o discurso mais fechado do presidente, com a oposição e com os governadores, consegue controlar melhor a própria pandemia no país, causando menor número de infectados e menor número de mortos. Outro caso também é o do Paraguai, que tem a fronteira totalmente fechada, mas principalmente não é a questão não se vive só da fronteira, mas a questão do mesmo padrão de comunicação para com o povo, né? As mesmas medidas que vêm do mais alto escalão até o escalão regional. Isso é muito importante para o sucesso de qualquer medida. Quando você tem as medidas que elas são conflitantes, ou seja, uma autoridade fala uma coisa, a outra fala outra coisa e uma terceira faz uma outra ação diferente, a população fica confusa e ela não consegue saber a quem seguir. Evidentemente que esse não saber a quem seguir, ela se sente livre para fazer a ação que mais lhe bem convier. Então, qual é o panorama que nós temos hoje? Enquanto alguns governantes preceituam o isolamento social como melhor medida para não ter o excesso de doentes nos hospitais e colapsar o sistema, que a princípio a gente pode pensar somente na saúde, mas nós temos que pensar que todas as implicações vão também levar a problemas, por exemplo, os necrotérios, né? E isso é muito prejudicial, porque principalmente as cidades médias e pequenas não estão preparadas e não há tempo para prepará-las, né? Enquanto você vê nas cidades grandes que se montaram estruturas como hospitais de campanha, na nossa cidade aqui de Caldas Novas não há essa notícia de hospital de campanha. Mas evidentemente que o padrão é diferente. Então, o que nós temos que fazer? Preservar, né, para não chegar. Porque se chegar pelo menos mais fraco para dar tempo do sistema de saúde poder responder. Então, por isso que o distanciamento social é importante. Por isso que cumprir essas medidas que nós não estamos tendo aula e nós estamos fazendo esse contato aqui com os senhores e com as senhoras é muito importante. Não é porque não tem nenhum caso, ou tendo poucos casos, que já pode levantar as medidas de distanciamento social. Nós ainda não chegamos ainda no topo, no platô, ainda não começou o descenso da Covid-19. Então ainda temos que ter paciência, esperar o pior passar para, de maneira escalonada, fazer o retorno. E também não podemos retornar de uma vez só. Tem que ser com calma, com paciência, estruturado, para que não venha uma segunda, uma terceira onda. E aí eu já respondo uma outra pergunta de uma outra acadêmica, que me pergunta se o Brasil pode ter uma segunda onda. Na verdade, esses processos pandêmicos, eles podem até ter 3 ondas, né? Uma primeira onda, uma segunda onda que pode até vir mais forte,
e uma terceira onda. Para não termos essas ondas, o que seria uma onda? Você tem uma alta de número, depois uma baixa, depois ela retorna o número de alta e baixa, e depois retorna novamente o número de alta e de baixa. É sempre manter os cuidados. Esses cuidados que nós estamos agora, eles vão permanecer por algum tempo. Mesmo depois que passem os efeitos mais maléficos da pandemia, ainda vamos ter que permanecer ainda com certas regras de distanciamento social, com ainda usando água com sabão, álcool gel, as medidas de não aglomeração, que elas vão ainda permanecer importantes para que você controle de vez o vírus até chegar numa vacina ou num remédio eficaz que já está sendo objeto de pesquisa de grandes laboratórios do país e do mundo, como também tratamentos eficazes para que você tenha menos tempo de internação. Porque qual que é o grande problema quando um paciente infectado chega ao hospital? Se ele precisa de um leito, se ele precisa de um leito de UTI, e se esse leito tem que ser com respirador, ele permanece muito tempo para curar, em torno de 2 semanas. E isso impede que outro utilize. E se a demanda é grande, vai esbarrar no leito ocupado, no respirador ocupado. Então não vai ter como aquela pessoa poder ser atendida. Então, para não termos outras ondas de contágio do coronavírus, do novo coronavírus, é muito importante que os cuidados, tanto de higiene quanto de distanciamento social, eles não se percam no tempo. Tá? Uma outra questão envolve a questão de passagens aéreas compradas e como fica a devolução uma vez que nós não temos muitos aviões ou muitos deles foram cancelados. Evidentemente que tem um programa, pelo menos as companhias nacionais, de você poder remarcar esses voos para uma época posterior. Isso também serve quanto às reservas de hotéis, pacotes de turismo, para que não se perca, né? Ou até já há decisões judiciais indicando que essa devolução vai ser parcelada, né? Evidentemente que direito você pode ter de usar o serviço depois ou de maneira parcelada você receber o seu dinheiro de volta. Tudo você precisa entender qual que vai ser o motivo. Evidentemente que muitas perguntas ainda nós temos dúvidas. Por quê? Porque muitas coisas ainda haverá posição do Poder Judiciário. Há um risco, depois do caos da saúde, depois que houver um caos dos necrotérios, esse caos se transferir para o Poder Judiciário, porque muitas questões vão acabar para a decisão do juiz. Por isso, muitos experts da área já sinalizam que o melhor processo é o da mediação, é o da negociação, é a da composição de acordo. Evidentemente, temos que pensar no fulcro central, que ninguém esperava pela pandemia e ninguém foi o criador da pandemia. Então, riscos corremos. Então, a melhor saída, muitas vezes, é uma boa negociação. Uma outra pergunta. Também estou me acostumando com esse processo, né, de aulas e de videoconferência. Né? Quais doenças se encaixam no grupo de risco? Uma pergunta acadêmica. Evidentemente que não é questão de doenças se encaixam no grupo de risco, mas sim, creio que quais pessoas que estão no grupo de risco ou que são consideradas grupo de risco, na qual a doença pode ter uma influência maior. Né? É evidente que primeiro tem o fator da idade, tem as comorbidades, tem aí os obesos, os diabéticos, imunodepressivos. Esses por quê? Porque eles já têm uma doença pré-existente ou a idade faça com que a sua questão sanitária seja um pouco mais fragilizada, o que poderia ter uma incidência maior do vírus. Mas, pelos números que o mundo vem apresentando, e principalmente o Brasil, não significa que quem tem menos idade ou quem tem melhor quadro de saúde está livre dos efeitos do novo coronavírus. Estão também tendo sérios problemas todos os grupos das idades. Então não pense porque você é jovem que você não vai ter problema. Se não tomar cuidado, pode ter sim risco. Tá? E só para terminar essa parte de hoje, vamos nos ater a um ponto muito importante para vocês que vão militar no mercado de trabalho.
apesar do direito abrigar muitas possibilidades, em casos como o da pandemia, o que nós percebemos nessas últimas semanas são mudanças repentinas nas interpretações e aplicações da legislação, tendo em vista os efeitos da própria pandemia. Então, você vê mudanças em âmbito privado, no âmbito civil, no âmbito empresarial, no âmbito criminal, no âmbito trabalhista, no âmbito tributário. Né? Então, você tem reflexos que, dia a dia, isso acontece, muitas mudanças. Por isso, peço que os senhores e as senhoras acompanhem o material exposto lá no portal do aluno, que tem algumas mudanças que eu já deixei postado sobre o direito criminal. E agora, mais recentemente, eu mandei um vademecum sobre as principais mudanças da Covid-19, inclusive intitulado Vademecum Covid-19. É muito importante acompanhar as mudanças, principalmente para aqueles que estão prestes a fazer o exame de ordem, que eles poderão ser questionados sobre alguma mudança. Algumas dessas mudanças, elas serão transitórias, apenas permanecerão para o tempo da pandemia, mas outras podem vir e podem permanecer. Isso é muito importante atentar e nós, como operadores do direito, temos que prestar atenção, porque as mudanças sociais, elas implicam mudança na legislação. E se alguma delas vão permanecer, você tem que estar atento para não poder responder errado. E lembre-se, sempre estudar e procurar saber o real espírito da lei no momento oportuno. E protejam-se, usem máscara, fiquem em casa e estudem. Até a próxima.